Kelsen na graduação, porque isso é uma marca aqui da faculdade, né? Porque não é citar o Kelsen, os alunos leem, tem uma carga horária grande em Kelsen. Gostaria que o senhor falasse por que a escolha do Kelsen, né? O senhor acredita na pedagogia, enfim, do Kelsen, da leitura do Kelsen, mas quando que se deu na graduação essa introdução? Mais ou menos, não sei se foi logo em seguida, década de 80, quando foi? Como eu já disse anteriormente, não? A leitura de Kelsen junto com Hart e Alf-Ross começou na pós-graduação, no curso do professor Goffredo, quando eu era ainda livre-docente. Aí eu comecei a introduzir a leitura de Kelsen nesse período, né? A leitura de Kelsen, principalmente de Kelsen, nesse período, me veio sugerida um pouco pela experiência que eu vinha tendo na Faculdade de Direito da PUC, São Paulo. Um pouco na PUC do Rio de Janeiro, mas lá um pouco às avessas, por assim dizer. A PUC do Rio de Janeiro se mostrava avessa a Kelsen. Lá se propunha uma espécie de reforma do ensino jurídico de cunho mais sociológico, voltado para uma teoria social do direito. E Kelsen era, por assim dizer, o símbolo do inverso, não? Era um homem voltado para a dogmática jurídica, lógica do direito e coisas assim. Na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, onde eu também, nessa época, comecei a dar aula, a influência de Kelsen, principalmente na área de direito tributário e direito administrativo, era notória, não? Mas uma coisa me chamou a atenção lá na PUC, não? Que muita gente, quase todo mundo falava de Kelsen, mas ninguém tinha lido o Kelsen para valer, por assim dizer. Eu comecei a ler o Kelsen para valer, etc., lá na PUC do Rio de Janeiro. Por conta dessa experiência, quando eu comecei a dar aula na graduação, no começo, claro, o professor Goffredo dava aula no diurno, eu dava aula no noturno, e nós nos acertávamos, por assim dizer, no estilo pedagógico. As aulas eram coimbrantes, eram as aulas expositivas. Tanto ele pela manhã como eu à noite. Não fazia diferente do que ele fazia. Quando ele se aposenta definitivamente, e eu assumo inteiramente o curso inteiro, foi nesse período que eu resolvi entrar para valer com seminários. Eu falei, olha, eu vou organizar o curso na forma de aula expositiva e seminários. E nos seminários é que me ocorreu a ideia de colocar como leitura obrigatória Kelsen. E a experiência que eu vinha tendo com essa leitura na pós-graduação, tanto na PUC, né, como na pós-graduação da USP, ali, em Teoria Geral do Direito, se mostrava muito fecunda, muito eficiente. De fato, o Kelsen funcionava bem como uma espécie de modelo para o exercício do pensamento das dogmáticas jurídicas. Como lidar com códigos, como lidar com a lei de modo geral, como lidar com as relações entre decisões jurídicas e os códigos e a codificação. Ele funcionava como um modelo teórico bastante apto a fazer com que o aluno conseguisse entender como isso funcionava. E foi com esse pensamento que eu resolvi colocar a leitura de Kelsen na graduação. O que, na época, me lembro, as reações não foram muito fáceis, né? Ao contrário, né? Havia alguma resistência, até da parte dos professores. O professor
para dar uma ideia, não? Me lembro de uma vez que o professor Manuel Gonçalves, que dava constitucional no 2º ano da faculdade, um dia ele chegou para mim, eu já dando aulas, né? E falou assim: o que você anda ensinando para os alunos no 1º ano? Que agora eu fui dar aula de direito constitucional e lá vieram discutir a validade em Kelsen comigo. O que é isso? O que está acontecendo? De fato, era uma coisa inusitada. E depois pegou. Sim. E até hoje, né? Professor, depois de tantos anos, né, décadas dando aula na docência, aqui na faculdade e também em tantos outros lugares, mas falando da nossa faculdade, o senhor percebeu alguma mudança com relação ao corpo discente? Mudou o modo de dar aula ou as demandas aqui na faculdade? O senhor chegou a detectar isso ou não? Assim, eu me aposentei já. Me aposentei com 70 anos, né? A expulsória nessa época, né? A gente costuma dizer, não, eu não voltei a dar aula aqui. Isso ocorreu há 2011, né? Enfim, vai fazer 13 anos. Digamos que há 13 anos atrás, ainda não me lembro de ter vivenciado nenhuma grande transformação. Enfim, comecei a dar aula, como eu disse, final de 68, 69, de 69 até me aposentar. Digamos que a distância entre uma geração e outra não era tão marcante assim. A sensação que eu tenho hoje é que essas distâncias, entre outras razões, por causa desse desenvolvimento tecnológico febril, rápido, não, é muito mais marcante. É muito mais marcante até porque ela é muito, muito rápida. De uma geração para outra geração, às vezes de um ano para outro ano, você tem mudanças profundas que afetam o comportamento humano. Isso está acontecendo, nós estamos vivendo hoje isso. E isso afeta modos de pensar, modos de ser, de uma maneira muito intensa e muito peculiar. Até a minha aposentadoria, há 13 anos atrás, isso não existia. Claro que a gente percebia, mas eram mudanças muito mais suaves, para não dizer lentas, suaves. Enfim, não dava para sentir grandes e profundas mudanças como hoje acho que existem. Eu diria que durante os meus 40 e tantos anos de docência, salvo a passagem dos momentos da história do Ocidente, Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, queda do muro, tudo isso eu vivi. Uma espécie de enfraquecimento das discussões ideológicas dentro da faculdade, isso eu presenciei. Afetava o comportamento de alunos e de docentes? Afetava, obviamente. Com a queda do muro de Berlim, eu era docente já, quando já era docente, isso acabou afetando o modo como se discutiam as questões, inclusive as questões jurídicas. A gente sentia isso, mas de uma forma que não chegava a, vamos dizer assim, a marcar diferenças profundas, como eu percebo que hoje acontece. Eu continuo dando aula até hoje, na pós-graduação na PUC de São Paulo. Obviamente, a PUC só dou aula na pós-graduação, os alunos são advogados, juízes, promotores,
já com uma certa idade, não dá para falar em diferenças assim marcantes, mas pelo que eu escuto, na graduação as diferenças são muito mais intensas e esse tipo de intensidade eu não cheguei a viver. Eu fui seu aluno em 1992, depois, fui aluno de doutorado, depois quando voltei à faculdade como professor em 2007, e fui assistir às suas aulas em 2008. Então, como aluno, eu percebi uma mudança na aula. Qual seria a mudança? Em 92, a discussão teórica dos autores na aula expositiva tinha um peso maior do que em 2008. Em 2008, os casos práticos, na sua aula, era muito, o senhor pensava a partir do caso. Isso me leva a uma pergunta, que agora é uma outra dimensão da sua vida. Da vida, não da faculdade. Mas eu quero saber a relação com a faculdade. Sim. A dimensão é a dimensão da profissão jurídica. Em determinado momento, o senhor passa a ter uma atuação na profissão jurídica, como consultor, advogado, se tornou um renomado parecerista. Eu pergunto, quando que isso começou, essa vida profissional, e qual a simbiose que existe, se é que existiu, entre a profissão e a docência, que sempre foi uma docência em filosofia e teoria do direito, ou seja, embora o senhor tenha publicado alguma coisa de dogmática, os seus grandes livros foram livros de teoria do direito, toda a tua produção sobre teoria da justiça, relação entre direito e arte, mas não publicou um grande livro, monográfico pelo menos, de dogmática jurídica. Mas o senhor enxerga uma simbiose e, por exemplo, o trabalho de teoria do direito, o quanto que isso marca o seu trabalho como parecerista também, a maneira própria como o senhor aborda uma questão de dogmática, né? Então, quando começou essa dimensão e a simbiose entre profissão e docência e pesquisa? Essa simbiose demorou um pouco. Eu me formei em 1964, 65, eu estava na Alemanha para realizar um doutorado em filosofia. Do direito, que é o LASC, não? Também, não? O tema é de filosofia do direito, mas o título é doutor em filosofia. Sim. Sim. E, portanto, eu me preparava para outra coisa. Até me preparava para uma docência em filosofia do direito, mas com um olhar forte na filosofia. Essa foi a minha formação. E quando eu voltei para o Brasil, em 68, final de 68, começo de 69, a minha perspectiva de destinação, carreira, era a carreira docente nessa área. E eu fiquei com isso na cabeça até 1980. Período de 10, 11 anos, em que eu simplesmente era um professor, um docente de filosofia do direito. Mas o foco, a minha pesquisa, o meu interesse era em filosofia. Objeto direito, mas era em filosofia. Em 1980, por aí, é que, por assim dizer, ocorreu uma virada na minha vida. Eu, por razões pessoais, enfim, sobrevivência, eu que era só professor, eu não era professor em tempo integral, nunca fui, até porque eu tinha medo de que, do ponto de vista salarial, eu conseguisse sobreviver com o salário de um professor em tempo integral.
Enfim, naquela época, pelo menos, eu tinha esse receio, tinha medo de não conseguir sobreviver. Enfim, filhos, família e tudo mais. Eu, por volta de 1979, eu cheguei a dar aula em 9 faculdades de Direito simultaneamente, o que era um exagero. Eu dava aula em São Paulo, obviamente, dava aula em Londrina, dava aula em Brasília, dava aula no Rio de Janeiro, dava aula em, acho que São José dos Campos, se não me engano. Enfim, era uma loucura a minha vida. Eu corria de um lado para o outro. No limite, eu não conseguia mais. Enfim, a pesquisa decaía. Porque como é que você vai pesquisar correndo de um lado para o outro o tempo inteiro? E foi nesse momento que aconteceu, de novo, esses acasos da vida. Um grupo ligado ao, enfim, do qual fazia parte o meu amigo Celso Laffer, é eleito para a direção da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E eu, nesse momento, eu tinha recebido um convite para me tornar diretor da Faculdade de Comunicações e Artes da USP. Eu só dava aula. Eles precisavam de um professor que tivesse títulos. Eu tinha títulos aqui da faculdade, era docente, era titular. Me pediram para me tornar diretor da Faculdade de Comunicações da USP. Eles não tinham quem com titulação suficiente para se tornar diretor. Eu aceitei fazer parte da indicação de 3 nomes. Foi quando o Celso Laffer me procurou e falou assim: mas isso é loucura, o que você vai fazer na Faculdade de Comunicações? Eu falei: eu tenho uma experiência jornalística. De fato, durante 2 anos eu tinha sido editorialista da Folha de São Paulo. Então eu tinha essa experiência. Eu falei: mas isso não quer dizer nada com nada. A sua carreira na Faculdade de Direito. Eu falei: mas eu preciso sobreviver financeiramente. Aí ele me disse: olha, nós entramos, o meu grupo todo entrou na Fiesp, e eu vou fazer que você seja chamado para ser chefe do departamento jurídico da Fiesp. Eu me lembro que nesse momento eu virei para ele e falei assim: mas eu não entendo nada de direito, eu só entendo de filosofia do direito. Como é que eu vou ser chefe de um jurídico, de uma federação de indústrias? Eu falei assim: você se vira, eu sei. E lá fui eu para a Fiesp. Isso aconteceu em 1980. Foi nesse momento que houve a minha primeira inclinação para o outro lado da profissão. Foi o momento em que eu comecei a olhar o direito não inteiramente do ângulo filosófico, mas talvez do seu próprio ângulo interno. O meu trabalho na Fiesp exigia isso. Ninguém me fazia perguntas de filosofia do direito. As perguntas eram de dogmática jurídica: como resolver isso, como resolver aquilo, direito previdenciário, direito comercial. Essas eram as questões. Eu tinha uma equipe que eu tinha que... Mas, no fim, quem assinava era eu. E eu comecei a estudar aquilo e ali aquilo. Isso, aos poucos, foi, por assim dizer, mudando a minha cabeça em termos do foco. Isso foi em 1980. Nas minhas aulas, isso não se refletiu imediatamente. Demorou. Demorou tanto que alcançou o seu tempo, por assim dizer, já década de 90. Ou seja, houve um período de amadurecimento muito longo, que foi esse período em que eu fiquei na Fiesp, por assim dizer. Nesse período também aconteceu um outro episódio importante, que foi fortalecendo esse outro foco, olhando para a prática do direito, que foi em 1990 a minha ida para o governo, chamado para ser vice-ministro da Justiça. Na época,
houve uma reforma, depois ficou sendo chamado de secretário-geral do Ministério da Justiça. Mas era uma espécie de vice-ministro. Claro, aí foi o transporte para um outro tipo de atividade, não mais chefe de um jurídico de uma federação, mas, meu Deus do céu, não, responsável por um ministério de governo. O contato aí com o lado legislativo foi muito intenso nesse período. Tudo isso foi, por assim dizer, sendo assimilado de alguma forma. Com o correr do tempo, quando eu volto desse trabalho no Ministério, já aí entrando na década de 90, aos poucos, por assim dizer, esse outro foco foi crescendo na minha cabeça. E também foi crescendo em termos de um reconhecimento de que uma filosofia, isso eu tinha aprendido na faculdade de filosofia, uma filosofia, ela não consegue, no mundo que a gente vivia e vive até hoje, ela não consegue sobreviver inteiramente desligada de alguma ciência. Faz bem à filosofia um contato com a ciência. Isso eu aprendi lá quando eu estava na faculdade de filosofia. Diziam isso para mim. Na minha cabeça, eu falei, ainda bem que eu estou aprendendo a ciência do direito. Se bem que eu não dava muita bola para isso. Nessa época, do ponto de vista até pedagógico, eu comecei a levar isso a sério. Afinal, eu dou aula de introdução à ciência do direito. E aí, essa assimilação da praxis do direito por conta desses exercícios profissionais começou a se tornar consciente como algo pedagogicamente bom. E foi por conta disso que eu acabei introduzindo uma espécie de mudança na forma didática de apresentar as minhas aulas. Isso foi se fortalecendo na minha cabeça e eu comecei a perceber que repercutia bem para os alunos. Aliás, até hoje, de vez em quando, encontro alunos, que recentemente encontrei um advogado, que falou, eu lembro das suas aulas. É incrível que a gente chegava, enfim, primeiro ano, e o senhor começava a aula com, às vezes, um exemplo corriqueiro de algo que o senhor tinha lido no jornal e que tinha relação com algum caso jurídico. E assim eu começava a mudar o estilo de aula. Foi assim que essa preocupação entrou. E, obviamente, do ponto de vista profissional, claro, eu fui acentuando cada vez mais esse foco e profissionalmente tornando algo que eu não tinha sido antes, um advogado.